É possível aplicar a técnica de substituição sem considerar U como sendo a função de dentro da composição, mas sim toda a composição. O exercício 27 da seção 6.4 do livro de calcular da Miri e da Diva é um exemplo disso. Nesse caso, a gente só consegue resolver usando a técnica da substituição se considerar a função U como sendo a composição, uma raiz composta com uma função polinomial. Eu sou a Prof. Jaque de Matemática e se você gosta desse assunto ou precisa desse assunto, curte o vídeo, se inscreve no canal para mais novidades. E como eu gosto de começar, a gente vai falar das propriedades que a gente vai utilizar para a gente resolver o exercício 27. A gente está falando de uma raiz, então vai usar a propriedade de radiciação e potenciação, né? A propriedade que transforma uma raiz em potência. Então, aqui o índice sempre vem para o denominador. A gente vai usar algumas manipulações algébricas para conseguir reescrever, né, todos os termos, conseguir simplificar todos os x lá da integral que vai aparecer. Em relação à derivada, a gente vai usar a derivada de potência. Então, quando eu tenho um x na n, o n vem para frente e aqui no expoente fica n menos 1. E a gente vai usar a regra na cadeia também aqui para esse exercício. Então, a gente vai derivar uma composição. O que que a gente faz? A gente deriva a função de fora e aplica na de dentro, só que tem que lembrar, né, sempre de multiplicar pela u', que é a derivada da função que está ali dentro da composição. Em relação à integral, a gente vai usar essa regra de integração para fazer. Integral de 1 sobre u quadrado menos a quadrado du, vai aparecer esse ln, onde esse a é um número que vai aparecer e depende da situação, a gente vai identificar qual que é esse valor, né? Aqui a gente só precisa de uma restrição, que o quadrado tem que ser maior que a quadrado. Então, essas são as propriedades que a gente vai utilizar. Essa regra aqui não é tão usual a gente usar, mas para esse caso vai ser fundamental a gente utilizar aí. O exercício 27 a gente precisa calcular essa integral de raiz de x mais 3 dividido por x menos 1. E se a gente for pensar na substituição, isso está sempre associado com a composição. Então, aqui na raiz eu tenho a minha composição. Então, se a gente seguir o mesmo padrão, eu vou ter que considerar x mais 3 como sendo a minha u. Só que quando eu derivar a u em relação a x, isso vai ficar apenas o 1. E eu não vou cancelar esse x que está aqui, não vai ter como cancelar, vai sobrar ele. Eu posso seguir por esse caminho, mas aí eu vou ter que fazer mais uma substituição, tá? Para conseguir resolver. Então, e essa substituição, a gente vai juntar essas duas, a gente pode juntar numa só agora já de início, que é considerar u como sendo toda essa raiz de x mais 3. Em geral, tá? Isso não é regra, tá? Quando a gente integra, nem sempre a gente consegue dar uma regra para toda a função, né? Mas em geral, quando a gente quer integrar uma raiz e aqui no denominador ou no numerador eu não consigo simplificar todos os x, que é essa situação, porque aqui teria que ter não poderia ter esse x, né? Mas se aqui fosse um quadrado, teria que estar multiplicando por x aqui. Mas quando eu não consigo simplificar, eu vou ter que pegar toda a raiz para ser a minha função u, tá? Porque senão eu vou ter que fazer mais de uma substituição, e nesse caso a gente já considera ela logo de início. Para a gente derivar essa função u, então eu vou precisar reescrever ela como uma potência. Então eu troquei a raiz como 1 na meia. E aí entra a nossa derivada usando a regra da cadeia, porque a gente tem uma composição aqui de funções. Então, eu vou derivar a função de fora, que é a potência. Então, vai ficar 1 meio, x mais 3 elevado a 1 meio menos 1, tá? Porque a potência a gente subtrai 1 do expoente. Só que eu vou ter que derivar pelo que tá aqui dentro. Só que nesse caso, a derivada de x é 1 e a derivada de 3 é 0. Por isso que só ficou multiplicado por 1. Fazendo a subtração, então, meio menos 1 fica menos meio, né? E aí eu percebo que eu posso levar isso aqui lá para o denominador, como sendo 1 dividido por 2x mais 3 elevado a meio.
E esse x mais 3 elevado a meio é exatamente a raiz de x mais 3, que é exatamente u. Então, eu posso trocar isso por 1 sobre 2u. Então, nesse passo onde a gente está derivando, a gente já consegue fazer alguns ajustes e trocar esse x que aparece, tá? Pela função u. Eu preciso que a integral resultante, que eu quero integrar, só dependa de u. Então, eu já posso fazer essa substituição. Logo, 2u du é igual a dx. E eu já tenho, então, essas duas informações que eu preciso para a gente poder substituir aqui na integral. Substituindo, então, a gente vai ficar com integral, a raiz eu troquei por u, e o dx eu troquei por 2u du. Mesmo assim, eu não vou conseguir simplificar esse x menos 1. Então, aí que entra mais um pouquinho de esperteza e de manipulação algébrica para a gente conseguir resolver. O que a gente vai fazer? Eu vou observar que eu defini, né, que eu escolhi u como sendo raiz de x mais 3. Então, eu vou transformar essa igualdade, vou passar essa raiz para o outro lado, escrevendo u ao quadrado igual a x mais 3, né? Lembrando que quando a gente inverte a raiz, como operação, ela vira uma potência. Então, o índice era 2 da raiz, virou ao quadrado. E eu posso isolar o x. O x é igual a u quadrado menos 3. E eu vou usar essa informação ali na nossa integral. Então, eu vou ficar com integral. Observem que aqui eu já fui fazendo algumas contas, né? 2u vezes u ficou 2u quadrado. E eu troquei esse x por u quadrado menos 3, tá? Então, isso aqui é igual a... Agora, a gente vai resolver, né, essa integral aqui. Mas isso é igual, a gente pode simplificar, né? Posso tirar o 2 da integral. E eu posso somar aqui, ó. Menos 3 menos 1 é menos 4. Tá? E aí começa a ter a cara daquela integral que eu trouxe lá no início, né? A gente sempre tem que ter aquela tabela de integração em vista, sabe? Para conseguir traçar um caminho onde eu chegue naquilo, nenhuma daquelas, tá? Nesse caso, a gente vai chegar naquela que só tem 1 dividido por u quadrado menos uma coisa ao quadrado. Então, eu preciso simplificar ainda esse u. De que forma? E aí vem as espertezas matemáticas, aqueles momentos onde o professor insere algumas coisas para simplificar, para facilitar, para reescrever de uma maneira diferente, tá? E nesse caso, a gente vai fazer o quê? A gente vai subtrair do 4 e somar 4. Menos 4 mais 4 é zero, então eu não estou mudando o valor dessa expressão. Mas eu estou construindo, porque eu já estou prevendo lá na frente que eu quero escrever esse numerador aqui como uma constante, e fazer essa manipulação faz com que eu construa isso, que eu consiga chegar nisso. Então, eu subtraí 4 e somei 4. E aí eu observo que esse u quadrado menos 4 é exatamente igual a esse, mas sobra esse 4. Então, eu vou separar em duas frações, aí as operações com frações, propriedades com frações, né? Se eu somo duas frações com o mesmo denominador, eu posso só somar os numeradores. Então, aqui a gente tem uma situação onde a gente está somando numeradores, e aí a fração, o denominador, eu vou manter igual quando eu separo. De que forma? Eu vou deixar o u quadrado menos 4 na primeira fração e deixar o mesmo denominador. E na segunda, eu vou deixar o 4 sobre u quadrado menos 4. E esses dois aqui, eu consigo simplificar. Vai ficar 1 sobre, né? Vai ficar 1. Dividir dois termos iguais, fica 1. Então, vai ficar 1 mais 4 sobre u quadrado menos 4 du. Tá? E aí, a gente já tem a cara do que a gente queria aplicar, né? A integral de uma constante é a constante vezes u, né? E essa aqui que a gente vai usar aquela propriedade. E a gente pode separar, né? Pra gente ficar bem bonitinho aqui as integrais. Isso aqui vai ficar 2 integral de 1 du. Mais, e aí eu já tirei esse 4 aqui, né? Esse 4 que tava aqui, eu já tirei, multipliquei com o 2 que tava aqui na frente da integral, virou 8. E transformei esse 4 num quadrado. Então, 2 ao quadrado é 4. E agora sim, a gente vai aplicar aquelas propriedades. Eu sei que a integral de constante
é a constante vezes a variável, então u. E essa integral aqui, eu vou usar essa propriedade que eu lancei lá no início, né? Já trouxe lá no início. Quem que é o a da nossa integral? É 2, tá? Aqui o deu está escrito no numerador, aqui eu coloquei como sendo multiplicando, mas isso não interfere, tá? Não vai mudar. O que importa é que não tenha nada aqui em cima constante e aqui embaixo tenha esse tipo de expressão, o quadrado menos um outro número ao quadrado. Eu sei que o a é 2, então eu vou substituir essa propriedade. O 8 eu mantive, 1 sobre 2 vezes a, então vai ficar 1 sobre 2 vezes 2. ln de u menos o a, então u menos 2, e u mais a, u mais 2, tá? Mais a constante. Então, só substituir ali o valor de a adequado para a gente conseguir resolver essa integral. Vou fazer uma simplificação, que 8 dividido por 4 vai ficar 2 ln e o resto se repete, tá? Então, essa integral foi a mais complicada, que a gente tinha que associar com outra propriedade que não é tão utilizada, mas agora eu já fiz a integral. E essa integral, eu preciso voltar sempre para a variável inicial. Então, eu só tenho que voltar para a variável x, trocando u por raiz de x mais 3, tá? Fica essa expressão aqui grande, mais elaborada, mas a técnica de integração, a dificuldade foi fazer as manipulações algébricas. E a gente precisa enxergar, prever lá no futuro em qual integral que eu quero usar, qual a técnica que eu acho que vai ser possível utilizar e ir fazendo essas manipulações. Então, trocar aquele x que ficou no denominador foi essencial para a gente conseguir finalizar essa integral. Esse é um tipo de exercício que, por mais que tenha composição, a gente não considera o que está dentro da composição, mas sim toda a composição. Um exercício mais elaborado, que precisa um pouquinho mais de conhecimento aí, de apropriação da matemática básica, também conseguir prever o que vai chegar lá no final, né? Isso a gente só consegue com prática e até mesmo tentando. Eu começo escolhendo a U normalmente como a maioria das situações é o que a função que está dentro da composição, e se eu não conseguir, eu vou tentar de outras maneiras. Mas só a prática a gente consegue ver, né? E consegue aprimorar esse tipo de resolução. Se você gostou desse vídeo, se te ajudou, curte, se inscreve no canal. E eu te desejo muito sucesso aí nos seus estudos e até o próximo vídeo.